meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos aqui novamente na casa do Murilo da Jéssica e hoje também contamos com um novo integrante do nosso grupo de louvor. O Nicolas também está aqui, vai estar adorando ao nome do Senhor junto com a gente nessa hora. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, Salmo 19, verso 14, Salmo 19, apenas o verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse possa ser o desejo e o anseio do nosso coração. Todo o nosso meditar, tudo aquilo que nós falamos, possa honrar e glorificar ao nome do Senhor, e que aquilo que a gente medita no nosso coração seja também agradável ao Senhor. Nós vamos estar orando nessa hora, pedindo que Deus nos conduza, nos dê a direção, possamos fazer um louvor que agrade e honre o nome dele, mas que acima de tudo, que a nossa vida seja um louvor agradável ao Senhor. Oremos nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, agradecidos porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós. Te agradecemos mais uma vez por essa casa, Pai, que nos abre as portas, e que o Senhor possa, Pai, grandemente abençoar a vida do Murilo, da Jéssica. Abençoe esse momento, Pai, de louvor, que a gente possa entoar, Pai, louvores que agradem o coração do Senhor, e nos ajude, Pai, que a nossa vida seja um louvor agradável ao Senhor. Deus, fica conosco nesse momento, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Pai. O nosso primeiro cântico, então, vai dizer que é bom louvar ao nosso Senhor. Ele é a nossa rocha, em quem nós nos refugiamos, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa esperança. Rocha minha, nosso porto seguro é o nosso Senhor. Louvemos ao Senhor nessa hora. Ao seu nome, pois ele é digno de louvor. Rocha minha, meu refúgio, minha salvação. Videira verdadeira, ó tu, filho de
Grandes são as obras do Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, e é o Deus que cuida da vida de cada um de nós. Justos e verdadeiros são os caminhos desse nosso grandioso Deus. Louvemos ao Senhor. Nações,
nosso último cântico, então, fala a respeito do doce Espírito de Deus, que Ele possa encher as nossas vidas como um rio de água viva, que Ele possa limpar o nosso coração, que Ele possa transformar a vida de cada um de nós. Louvemos ao Senhor juntos. Como águas claras de um rio cristalino, rio de águas vivas que correm de nós, como um fogo intenso, bem mais forte do que o sol, como o som de um vento que invade o nosso ser, doce Espírito, doce Espírito, vem nos inundar numa onda de louvor, doce Espírito, doce Espírito, faz-nos transbordar, toma todo o nosso ser. Como águas claras de um rio cristalino, rio de águas vivas que correm de nós, como um fogo intenso, bem mais forte do que o sol, como o som de um vento que invade o nosso ser, doce Espírito, doce Espírito, vem nos inundar numa onda de louvor, doce Espírito, doce Espírito, faz-nos transbordar, toma todo o nosso ser. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez a Mobília Jéssica por ter disponibilizado a casa, esse tempo de poder louvar o nome do Senhor juntos. Agradecer ao nosso integrante também aqui, nosso novo integrante Nicolas. E a gente está chegando então ao final do nosso louvor. E a gente vai estar orando neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui louvando a Ti, Pai. Que o Senhor esteja com todos nós, Pai, em nas nossas casas, que o Senhor esteja acalmando o coração e nos dando conforto, Pai. Apesar de não estarmos podendo todos juntos estar louvando na sua casa, Pai, mas a gente está aqui reunido por meio da tecnologia que o Senhor nos fornece, Pai. Muito obrigada, Pai, por termos esse momento, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder estar cada vez mais perto de Ti e unidos também como irmãos por aqui, Pai, porque Tu és grandioso, o Teu poder é maior do que tudo que podemos imaginar, Deus. E o Senhor sabe de todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Minha oração é para que estejam todos bem, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de, nessa hora, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve:
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar nessa hora, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse dia, Pai, agradecidos porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida nessa hora. Pedimos que o Senhor possa, Deus, ministrar o nosso coração. Pedimos que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar no nosso coração. Que a Tua palavra venha, Pai, fazer diferença na nossa vida, Pai. Nos abençoa, Pai, e nos ajude, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. Estamos chegando ao final de uma série de pregações, as 7 cartas do Apocalipse. E hoje então falaremos sobre a última carta, à igreja de Laodiceia. Laodiceia que foi fundada no ano de 250 a.C. por Antíoco da Síria. Esse, em homenagem à sua esposa Laodice, colocou o nome da cidade então de Laodiceia. Laodiceia possuía uma localização privilegiada. Ela estava bem no meio das rotas comerciais daquela época. Era uma cidade extremamente rica, uma cidade de banqueiros, uma cidade de grandes transações comerciais. Era uma cidade também conhecida pela sua indústria têxtil. Ali era produzida uma lã preta que era conhecida no mundo todo da época, e também muito conhecida pela sua escola de medicina. E ali havia uma produção de colírio, um colírio que era extraído de uma pedra frígia. E esse colírio então ali ajudou muita gente, tanto da cidade como também do mundo conhecido daquela época. Laodiceia era uma cidade muito rica, tanto é que no ano 60 depois de Cristo, depois de um terremoto haver destruído totalmente a cidade, ela não apelou para os subsídios do Império Romano para reconstruir a cidade. Os próprios moradores da cidade, com seus recursos próprios, reconstruíram a cidade. Era uma cidade extremamente rica. E é nesse contexto, então, de grande riqueza e glamour que a igreja de Laodiceia ela está inserida. O que nos chama a atenção é que Cristo não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Não há elogio da parte de Cristo a essa igreja. Não há em Laodiceia também nenhuma perseguição por parte dos romanos. Não há em Laodiceia nenhuma perseguição por parte dos judeus. E também não há em Laodiceia nenhuma heresia sendo pregada. Era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja de pessoas que vinham ao culto todos os domingos, ouviam a palavra, cantavam louvores, entregavam seus dízimos, mas que quando saíam dali, viviam como se Cristo não existisse. Era uma igreja nominal. Crentes de fachada. Essa era a realidade da igreja em Laodiceia. E é algo muito comum também nos nossos dias, principalmente nas igrejas históricas, onde não há uma heresia sendo pregada, onde as palavras são bíblicas, mas onde não há um entusiasmo, onde não há um fervor espiritual pelas coisas de Deus. Essa era a realidade da igreja em Laodiceia. Crentes sem fervor espiritual, crentes sem a verdadeira conversão, estavam ali apenas ocupando um lugar no banco da igreja. E nós que queremos ser
uma igreja que agrada a Cristo, nós que queremos ser uma igreja que segue ao Senhor Jesus, não podemos ser como esses crentes da igreja de Laodiceia, crentes apenas de nome, apenas frequentadores de culto. Não é isso que o Senhor Jesus nos convida para ser. Jesus nos convida para sermos uma igreja que depende dele. Diferente de Laodiceia, que estava confiada na sua religiosidade. Uma igreja que estava apenas alicerçada naquilo que ela achava que conhecia de Cristo. Na sua pregação, na sua teologia, mas que o seu coração estava totalmente fora da vontade de Deus. É uma igreja que deixou de acreditar em Cristo. Laodiceia não vivia na dependência de Cristo. Estava apenas alicerçada na sua religiosidade. E nós, meus irmãos, que queremos ser uma igreja que agrada ao coração de Deus, em primeiro lugar, temos que ser uma igreja que vive na dependência de Cristo. Muito diferente da igreja de Laodiceia. A igreja que agrada a Deus, a igreja que segue a Cristo, ela é uma igreja que vive na dependência de Cristo. Cristo apresenta-se a essa igreja dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aquelas pessoas não criam mais que Cristo fosse Deus. E ele dizendo que sim, ele é o Cristo, ele é o Amém, ele é o Amém de Deus. Ele é a verdadeira testemunha, Cristo, que morreu e que ressuscitou. E essa igreja então não tinha mais isso no seu coração. A igreja não mais acreditava no senhorio de Cristo. Não mais acreditava que ele fosse capaz de transformar a vida deles. Então, Cristo então se apresenta a essa igreja dizendo essas coisas, diz o Amém. Acompanhe comigo ali no versículo 14. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eles achavam que Cristo não era Deus, eles não mais acreditavam no senhorio de Cristo. E Cristo então se apresenta a eles dizendo que ele é a verdade, que ele é o Amém, que ele é a verdade de Deus, a testemunha fiel. Essa igreja então vivia totalmente independente do senhorio de Cristo. E nós, irmãos, precisamos viver na dependência de Cristo. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. O próprio Cristo vai dizer que sem mim nada podeis fazer. E a igreja de Laodiceia então vivia uma vida religiosa sem Cristo. Cristo então vai fazer duras críticas a essa igreja. Acompanhe comigo aí no versículo 15. Conheço as tuas obras. Essa é uma frase que se repete na maioria das igrejas. Cristo conhecia a realidade daquela igreja. Cristo conhecia o quão longe eles estavam da vontade dele. E Cristo conhece as nossas obras também. Ele contempla a vida de cada um de nós e ele sabe quão longe ou quão perto nós estamos dele. Ele prossegue dizendo então que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Interessante porque Colossos e Hierápolis e Laodiceia eram cidades vizinhas. Havia em Colosso uma fonte de águas geladas, águas que refrigeravam, águas que traziam refrigério àqueles que a tomavam. E em Hierápolis havia então águas termais, eram águas terapêuticas, águas que faziam bem àqueles que a tomavam. E a igreja de Laodiceia, durante uma parte do ano, o rio que abastecia essa cidade então secava, e eles pegavam água a 100 quilômetros de distância por um aqueduto subterrâneo. E quando essas águas então chegavam até a cidade de Laodiceia, elas estavam mornas. E aqueles que tomavam então vomitavam essa água. Então a dura crítica que Cristo está fazendo a ela, que essa igreja ela não refrigerava e também não aquecia. Era uma igreja que não trazia refrigério à alma daqueles que precisavam de Cristo, e também não era uma igreja que aquecia com fervor espiritual aqueles também que estavam desanimados. Era uma igreja morna. E Cristo continua então no versículo 16 essa crítica pesada a essa igreja, dizendo que assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou
ponto de vomitar-te da minha boca. É algo extremamente triste de ouvir isso para uma igreja que achava que estava fazendo a vontade de Deus e na verdade estava totalmente fora da sua vontade. Era uma igreja que vivia fora da dependência de Cristo. E nesse primeiro ponto, Cristo nos convida a viver uma vida de dependência a Ele. Além dessa aplicação que a gente pode fazer quando Cristo fala quem dera fosse frio para refrigerar, ou quem dera fosse quente para também aquecer espiritualmente falando, há também uma outra interpretação que é muito válida também, porque é muito mais fácil tu falar para alguém que não conhece a Cristo do que tu falar para alguém que acha que conhece a Cristo. E essa era a situação dos crentes de Laodiceia. Eles achavam que já conheciam a Cristo, achavam que aquilo que ele estava fazendo estava agradando o coração de Cristo. E Cristo mostra que estava a ponto de vomitá-los da presença dele. Isso chama muito a nossa atenção. Chama muito a nossa atenção na maneira como nós temos vivido. Como tem sido o nosso cristianismo. Como a gente tem vivido a nossa vida diante de Deus. Será que não estamos vivendo apenas uma vida religiosa? Será que a gente não tem sido apenas crentes de nome? Será que a gente tem sido esse refrigério na vida das pessoas? Será que a gente tem sido esse fervor que aquece o coração daqueles que necessitam da palavra de Deus? Ou será que estamos vivendo uma vida como o de Laodiceia? Uma vida morna, uma vida sem entusiasmo, uma vida sem alegria nas coisas de Deus. Cristo nos convida a vivermos uma vida de dependência dele, uma vida onde a gente venha se alegrar com as coisas que ele fez em nossas vidas. Não podemos viver de qualquer maneira, não podemos viver uma vida de desânimo diante de Deus, não podemos viver uma vida desinteressada com as coisas de Deus. Essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Uma igreja que servia a Deus apenas de boca. Um texto que fala que esse povo me honra com os lábios. Era isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. E essa foi a maior crítica com Jesus. Essa foi a maior crítica de Jesus aos fariseus. Os fariseus que demonstravam uma espiritualidade exterior, mas que o seu interior não era nada daquilo que eles professavam. E esse é o tipo de espiritualidade que nós precisamos nos afastar. Esse é o tipo de espiritualidade que nós cristãos que queremos seguir a Cristo não podemos professar. Esse cristianismo apenas de palavras. Que palavra dura é essa que essa igreja ouviu? Uma igreja que achava que estava arrasando. Uma igreja que achava que estava fazendo tudo à vontade de Deus. Mas que na verdade estava totalmente longe da vontade do Senhor Jesus. Mas Cristo é muito amoroso. Cristo, ele nos chama para o arrependimento. Apesar de ele ter dado essa dura crítica a essa igreja, ele fala que está a ponto de vomitá-los. Ou seja, ele ainda vai dar tempo para que esse pessoal se arrependa. E a crítica a essa igreja ainda continua, acompanhe comigo no versículo 7, pois lhes estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a mentalidade da igreja de Laodiceia e talvez a mentalidade de muitas pessoas hoje também. Estou indo na igreja, estou bem empregado, tenho uma conta bancária legal, tenho saúde, tenho uma família legal, estou sendo abençoado por Deus. Esse era o entendimento do povo de Laodiceia. E a vida cristã, ela vai muito além de riquezas materiais, ela vai muito além de bem-estar físico, ela vai muito além de qualquer coisa que nós possamos nos apoiar aqui nessa terra. Cristo fala para essa igreja que ela pensa que está rica, abastada e que não precisa de nada. Cristo vai dizer para ela que ela é infeliz e miserável. Uma
pessoa que vive longe dos caminhos de Deus é uma pessoa infeliz e miserável. A verdadeira alegria está na presença de Deus. A verdadeira alegria está em servir a Cristo. Possamos repetir como o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Essa ideia de ir na casa do Senhor, de louvar, de cultuar a Deus. Podemos falar também como Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou então podemos, juntamente com Paulo, na carta aos Filipenses, nos alegrar novamente, nos alegrar nas coisas de Deus, que são espirituais. E esse povo, então, dessa igreja, achava, porque era uma igreja rica, uma igreja onde não havia perseguição, uma igreja onde não havia heresia, era uma igreja que agradava ao coração de Deus. E muito pelo contrário, eles estavam muito longe da vontade de Deus. Cristo nos chama a viver uma vida de total dependência dele. Ele continua então dizendo que aquela igreja, além de infeliz e miserável, ela era pobre, cega e nua. As três principais atividades econômicas da cidade: os banqueiros, a sua lã e o seu colírio. Era uma igreja pobre e Cristo aconselha essa igreja a comprar dele o ouro refinado. Não comprar com dinheiro material. Cristo dá de graça esse tesouro espiritual que é o reino de Deus sobre as nossas vidas. Cristo nos dá vestiduras de santidade. Aquela igreja que era conhecida pela sua lã estava nua diante de Deus. E Cristo então nos dá, com um lavar regenerador do seu sangue, vestes novas, vestes brancas. E uma igreja conhecida pelo seu colírio, tão famoso, que salvou, que curou tanta gente. Era uma igreja que estava cega. E Cristo então aconselha a comprar dele esse colírio. Ele é capaz de abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar os nossos pecados. Para que nós possamos enxergar quão miseráveis somos sem Cristo. Essa igreja, então, muito rica, com uma indústria têxtil enorme e com a maior produção de colírio, estava diante de Deus, pobre, nua e cega. E que Deus nos ajude, que possamos ser ricos diante de Deus, que possamos viver uma vida de santidade na presença dEle, e que possamos ter os nossos olhos abertos para enxergarmos o pecado, para enxergarmos que sem a dependência de Cristo nós não somos nada. Se a nossa esperança se limita a essa terra, somos os mais infelizes de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Que possamos ser crentes entusiasmados, que possamos ser crentes fervorosos no trabalho e no amor a Cristo, que possamos ser uma igreja que vive na dependência de Cristo. Mas Cristo é muito amoroso. Cristo nos ama com um amor tremendo. Ele prova o seu amor porque Ele morre por nós quando nós ainda éramos inimigos dEle. É interessante que o texto vai dizer que eu estou a ponto de vomitá-lo. Não diz que vou vomitar agora. Ele diz que está a ponto de vomitar. Há tempo para o arrependimento. E Cristo então nos chama ao arrependimento, e esse é o nosso segundo ponto. Uma igreja que segue a Cristo em tempos de crise, ela vive na dependência de Cristo e ela atende o chamado para o arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que repreendo
a tantos quanto amo. Apesar dessa igreja estar vivendo uma vida morna, apesar dessa igreja estar vivendo na dependência do seu braço, Cristo a ama. E Cristo ama a cada um de nós também. Porque nós, muitas vezes, vivemos como os crentes de Laodiceia. Vivemos firmados na força do nosso braço, vivemos firmados na força da nossa inteligência e não vivemos uma dependência dele. E Cristo também nos ama e nos chama ao arrependimento. Talvez esse seja o tempo de arrependimento. Esse tempo que a gente tem enfrentado de dificuldades, eu creio que é Deus agindo e castigando também. Porque a gente costuma falar que Deus vai curar, que Deus vai fazer, e Deus faz e vai curar, eu creio nisso. Mas também creio que Deus ele é um Deus de justiça. As pessoas têm falado que Deus é um Deus de amor, e isso é verdade. Está na Bíblia isso, Deus é um Deus de amor, mas também Deus é um Deus de justiça. E Deus tem trazido justiça, eu creio, na igreja, no mundo afora. Porque nós temos vivido fora da dependência dele. E Cristo, então, nesse momento de dificuldade, nos chama ao arrependimento, de colocar o nosso coração diante dele e clamar para que ele transforme as nossas vidas. Precisamos nos arrepender da maneira como temos vivido o nosso evangelho. Isso serve para cada um de nós se autoavaliar e ver como a gente tem vivido diante de Cristo. Cristo, apesar de ser o justo juiz, mas ele é um juiz amoroso, ele nos chama ao arrependimento. O versículo 20 vai dizer então que eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas usam esse versículo de maneira errada, falando às pessoas do mundo que não são cristãs. Eis que estou à porta e bato. É interessante porque Cristo está falando dentro da igreja. Ele está falando para a igreja. Eis que estou à porta do coração de vocês, crentes de Laodiceia. Eis que eu estou batendo no coração de vocês, para vocês se arrependerem. Eis que eu estou batendo no coração da IPAB, da igreja no Brasil em geral, para que vocês se arrependam. Há tempo de arrependimento. Há tempo de nos voltarmos para Deus com o nosso coração. Há tempo de nós nos achegarmos a Cristo e viver na dependência dele. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós aqui do Ocidente não temos a noção da importância que é uma janta para o povo judeu, para o povo do Oriente. A janta então era a principal refeição do dia, que era feita quando as pessoas chegavam no trabalho. Ali havia cântico, ali havia alegria, ali havia decisões. E quando alguém te chamava para ir na casa dessa pessoa jantar, significava que ela tinha você em alta consideração. E é isso que Cristo está fazendo, nos chamando para a comunhão junto dele. A comunhão de Cristo juntamente com o Pai. É esse chamado que Cristo nos faz. Esse chamado ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos nos voltar a Cristo. A igreja que segue, a igreja que agrada a Deus, ela atende esse chamado ao arrependimento. E como esse tempo de pandemia tem mostrado que nós estamos longe dos caminhos do Senhor. E como esse tempo tem mostrado o quão dependente de nós mesmos nós somos. É o convite de Deus para mim e para você, meu irmão, nessa hora, ao arrependimento. Se prostrar diante dele. Aquele desafio que o pastor Rodrigo fez a respeito de Eclesiastes 3, de 1 a 8, talvez seja o nosso tempo de plantar. Tempo de plantar diante de Deus. Plantar nossas boas obras, plantar um coração arrependido diante dele. Então a igreja que segue é uma igreja que atende o chamado ao arrependimento. Cristo nos chama para uma comunhão íntima com ele.
Cristo nos chama a derramar o nosso coração diante dele. Cristo nos chama a viver uma vida de entusiasmo, uma vida de fervor espiritual diante dele. Cristo não nos chama para vivermos de maneira morna, uma vida sem ânimo nenhum, uma vida sem alegrias, uma vida onde parece que a gente está morrendo o tempo todo, não temos alegria em cultuar ao nome do Senhor, não temos alegria em estar juntos na casa do Senhor. E Cristo nos chama nessa hora ao arrependimento. Cristo nos chama a nos voltarmos para Ele com uma comunhão sincera. Cristo nos convida a sermos cristãos verdadeiros, cristãos que estejam com o coração totalmente alicerçado na dependência dEle, que a gente possa atender esse chamado de Cristo ao arrependimento, de colocar o nosso coração diante dEle. E Ele tem uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Esse é o nosso terceiro e último ponto. A igreja que segue tem uma rica promessa. Acompanhe comigo aí o versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo reina, Cristo vive, e a igreja que segue a Cristo também vencerá juntamente com Ele. A igreja que tem a sua dependência em Cristo reinará junto com Ele. A igreja que atende esse chamado ao arrependimento sentará em tronos. Como isso vai ser? Não sei te dizer. Mas eu sei que vai ser algo maravilhoso. Eu sei que vai ser algo tremendo da parte de Deus. Eu sei que não há tesouros nessa terra que se comparem à glória do que há por vir. Porque Cristo morreu. Porque Cristo ressuscitou. Venceu. E Ele nos dará também essa vitória sobre o pecado, essa vitória sobre a morte, e reinaremos junto com Ele pelos séculos dos séculos, baseado na sua justiça e tudo aquilo que Ele fez por amor da sua igreja. Que sejamos uma igreja que viva na dependência de Cristo. Que possamos ser cristãos fervorosos, que possamos ter o nosso coração avivado pela palavra de Deus, que possamos ter a nossa vida no altar do Senhor, que possamos ouvir e obedecer esse chamado ao arrependimento, esse chamado ao se prostrar diante dele, e que possamos ter uma comunhão com Cristo, o anfitrião que nos convida a ceiarmos com Ele, e que possamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe, que Deus transforme o nosso coração, que Deus abençoe nossas vidas, que possamos confiar inteiramente no Senhor. Vamos orar nessa hora, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, Pai. Agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, como igreja, Pai, a sermos uma igreja que viva na dependência do Senhor, Deus. Não permita, Pai, que sejamos, Deus, crentes mornos, Deus. Crentes sem entusiasmo, Pai, sem alegria em Te servir, Senhor. Nos ajuda, Deus, a atendermos esse chamado ao arrependimento, Senhor. Nos ajuda, Deus, a crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a crescermos, Pai, em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros também, Deus. Nos ajuda, Pai, assim como o Senhor venceu, a vencer, Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. E que promessa maravilhosa que temos, Deus. Reinar com o Senhor, sentar ao seu lado, Deus, no seu trono maravilhoso, Pai. Deus bendito, nos abençoe, Deus. Nos dê um coração transformado na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.